tu precisa saber o quanto que tu vai ter de soluto dissolvido numa solução, e isso tu vai representar pelo título, tá? Depois nós vamos falar sobre a parte da análise química volumétrica, que é a titulometria, tá? Que é um método de análise bastante comum e sempre muito usado, tanto no laboratório de pesquisa quanto no laboratório de indústria, sempre é bastante utilizado. E a segunda parte da aula vai ser sobre as propriedades coligativas. A aula de hoje vai ser falado sobre essas duas que estão aqui. Nós vamos falar rapidamente sobre as 4 propriedades, mas hoje vamos falar sobre ebulioscopia e crioscopia. Bem? Então, passando a falar sobre título. O que é o título do soluto numa solução? O título vai ser representado pela letra T. Ele é a relação entre o M1, que é a massa de soluto, dividido por M1 mais M2, que é a massa da solução. O M1 mais o M2 é a massa da solução, tá? Que a gente pode representar também como um M aqui desse lado. Também. E isso, tu vai ter sempre um valor do título, ele vai ser entre 0 e 1. E sempre vai ser um valor, no máximo 1, e no mínimo 0, tá? É como se representa o título. Tá? E porcentagem vai ser o valor do título multiplicado por 100, para representar uma porcentagem que tu possa ter de uma amostra. Por exemplo, tu tens uma amostra em que o título dela é 0,2, tu vais ter que a porcentagem dessa amostra é 100 vezes 0,2, que é 20%. Isso quer dizer que tu vai ter 20% de soluto, porque é P1. Ó, 1 significa que é o soluto. 20% tu tens de soluto. Todo o restante, os outros 80%, são solvente. Um tipo bem comum que a gente encontra para determinar o soluto, por exemplo, é na solução de álcool. Vamos ver se escreve aqui. Não está escrevendo. Tá. Mas um tipo bem comum que a gente encontra por aí é, por exemplo, o álcool de cozinha. O álcool de cozinha pode ser tem diferentes graduações, mas um comum é de 96%. O que quer dizer esses 96%? É que se tu pegar, por exemplo, desse álcool 100 gramas, tu vai ter 96 gramas do álcool, do etanol, no caso. 4% tu vai ter da água. Então, o título desse álcool vai ser 0,96. Bem, vai ser 0,96. É a porcentagem 96%. Um exemplo, nós vamos ter aqui, ó, de um cálculo, por exemplo, 50 gramas de açúcar e 0,45 quilogramas de água. Nós vamos ter 450 gramas de água, que significa 0,45 quilogramas. A pergunta é qual é o título e qual é a percentual. Qual é o título e qual é o percentual dessa solução? Aí, então, tu calculas o título como sendo o M1, que é 50 gramas, dividido pelo M1 mais o M2. O M1 é 50 gramas e o M2 é os 450 gramas de água. Isso vai ter um valor de 0,1. Esse vai ser o título dessa solução de água e açúcar. Qual vai ser a porcentagem? Vai ser 100 vezes 0,1, que é 10%. Tá? Aí vem uma perguntinha depois. Ó. Um outro exemplo, o exemplo do ppm. Ó. Eu trouxe
essa unidade aqui, ppm, para trabalhar com vocês, porque justamente eu percebo que nas provas pode cair esse ppm, geralmente cai, quando cai em cálculos de concentração, às vezes cai esse ppm. É interessante que vocês tenham esse cálculo entendido. Eu vou explicar para vocês o que é esse ppm. Né? Por exemplo, tens lá um frasco de água mineral de 2 litros e no rótulo diz que tem 30 ppm de bicarbonato de sódio, né? Que esse sal está presente com 30 ppm. Aí a pergunta é, quanto do sal tu tens por litro, em gramas ou miligramas? Aí tu tens 30 ppm, tá? 30 ppm são 30 miligramas por litro. Se tu tens 30 miligramas, mas no caso aqui tu vai ter em 2 litros de água. Ó, 30 miligramas tu tens em 2 litros de água. Quanto tu tens em 1 litro? Aí tu faz a regra de 3 e tu tens 15 miligramas, ou 15 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver, eu compartilhar a tela com vocês. E eu vou abrir onde está aqui o cálculo. Vamos ver. Aqui. 30 ppm. Vamos botar um slide aqui que é só para mim falar sobre o ppm com vocês. Ó. Vamos deixar bem claro isso, porque é um ponto importante e quando vocês tiverem que fazer cálculo de soluções, às vezes pode cair de fazer cálculo do ppm. O que é o ppm? Né? ppm quer dizer parte por milhão, tá? É parte por milhão. O que significa isso? Por exemplo, tens ali 30 miligramas, 30, perdão, ali no enunciado daquele problema, 30 ppm. 30 ppm significa que tu tens 30, ali é 15, né? O resultado deu 30 ppm em 2 litros. Tu vais ter 15 ppm. E ppm é parte por milhão. O que significa esse parte por milhão? É miligramas por litro. Ou miligramas por quilograma, que é a mesma coisa. Porque em 1 litro tu tens 1 quilo, tá? Esse aqui é para soluções aquosas. É uma conversão que a gente faz. Quando a gente tem 1 quilo de água, a mesma coisa dizer que a gente tem 1 litro de água. Tá? O que é esse miligrama e o quilograma? Um miligrama é 10 na menos 3 gramas. E o quilograma é 10 na 3 gramas. Vamos passar para o próximo. 10 na menos 3 e 10 na 3. Ó. 10 na menos 3 gramas dividido por 10 na 3 gramas. Quando tu passa esse 10 na menos 3 gramas para cima, tu vai ter o primeiro 10 na menos 3 vezes o 10 na menos 3, porque tu troca de sinal. Ele vai ficar, tu mantém a base somos expoentes, tu vai ter 10 na menos 6. 10 na menos 6, quando tu inverte, ó, tu bota 1 vezes 10 na 6. Tu tens uma parte em 1 milhão, porque 10 na 6 é 1 milhão. Tá? Então, isso é o ppm. Eu queria trazer essa discussão para vocês, porque é importante saber o que é o ppm, né? Em que casos pode cair o ppm na prova para vocês, tá? E vamos voltar aqui na nossa apresentação.
Tá. Já falei sobre o ppm com vocês. Então, vem uma outra questãozinha que eu peço para vocês pegarem as suas calculadoras aí para poderem fazer esses cálculos. Eu vou fazer com vocês, mas eu quero que vocês façam esse cálculo aqui, ó. Eu vou ter uma solução que eu tenho 70 gramas de um sal em 0,75 quilogramas de água. Qual é o título e qual é a porcentagem? Agora é com vocês. Se vocês têm alguma dificuldade, querem que eu volte alguns slides, não tem problema, eu volto para dar uma olhadinha nas fórmulas ali, tá? Vocês conseguem fazer esse cálculo aqui do título e da porcentagem? Eu vou fazer com vocês, mas primeiro eu quero que vocês tentem fazer um pouquinho desses cálculos aí. Tá? Pode falar no chat, se tem alguma dúvida, pode abrir no microfone, não tem problema. Eu vou aguardar um minutinho aqui para ver o que vocês fazem. Aqui. Está digitando aqui, vamos ver o que ela vai colocar. O prof não estava desde o começo da aula, mas o título seria 70% 0,75. Não, não seria isso não. O título e a porcentagem são relações de massa, são relação entre essas duas massas aqui, ó. Vamos lá, eu vou abrir aqui novamente, compartilhar a tela. Eu vou colocar aqui nesse quadro aqui para nós. Peraí. Frame. Temos aqui, ó, qual é o título e qual é a porcentagem, né? Essa é a pergunta. Então, nós temos 70 gramas de um sal, né? E temos 750 gramas de água, que é a mesma coisa que estava ali, que é 0,75 quilogramas.
Oi, professor? Professor, tá me escutando? Ai, acho que ele não tá me escutando, pessoal. Vocês estão me escutando? É, a plataforma tá com. A gente não tá te escutando. A plataforma tá com um problema. Acho que ele vai ter que sair e entrar de novo. Pera aí. Já resolvi isso, pessoal. Tá, vamos dar continuidade então à aula. Eu vou voltar à explicação sobre o título e a porcentagem, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E tá aqui, ó. Então, o que é o título e o que é a porcentagem, né? Ele deu ali 70 gramas de sal e 0,75 quilogramas ou 750 gramas de água, tá? Aí ele pergunta qual é o título e qual é a porcentagem. Vamos ver aqui. Então ele pergunta qual é o título e qual é a porcentagem, né? Então nós temos primeiro, antes de ver o título e a porcentagem, a gente tem que dar os nomes aos bois. O que é o 70 gramas de sal? É o M1. O que é 750 gramas de água? É o M2, tá? Aí quando a gente vai calcular o título é a relação entre essas duas massas aqui, ó. 70 gramas, que é a massa do soluto em cima, dividido pela massa total, que é o somatório dessas duas aqui. 70 mais 750. Porque o que acontece? Na solução, tu tens a água, tens um frasco com água, né? E tu tens o sal, que está separado, e tu vai misturar ele. Quando tu mistura, tu soma essas duas massas aqui. Quando tu tens lá um frasquinho, e aí tu tens água, e aí tu mistura o sal aqui dentro. Quando tu coloca o sal junto com a água, tu vai ter uma massa maior. Tu vai ter a massa da água mais a massa do sal. É isso que fica no denominador. 820, 750 mais 70. E no numerador, tu vai ter a massa do soluto, que é a quantidade que tu quer saber em relação ao total, quanto é, que é 0,0853. Essa divisão aqui, ó, tá? Isso aí é o cálculo do título. E a porcentagem é o título multiplicado por 100 para tu ter a porcentagem de 8,53% nesse caso. Tá bem? Aí agora eu pergunto para você, está tranquilo essa parte do título agora? Ficou melhor? Tranquilo, então vamos em frente. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Análise química, né? O que vocês têm que ter em mente, pessoal? Quando a gente tem uma solução, a gente precisa saber o que é que tem lá dentro. Imagine vocês numa indústria, por exemplo, numa indústria ou num laboratório de pesquisa, vocês têm amostras, né? Vem material que vem para vocês analisarem, e aí vocês têm que saber
o que é que tem ali dentro e a quantidade dos materiais que tem ali dentro. Então, existem dois tipos principais de análise. Vamos aumentar aqui. Ó, a análise qualitativa e a análise quantitativa. Justamente isso, a análise do material qualitativa é para saber que tipo de materiais que tem ali dentro. E a quantitativa é para saber a quantidade dos materiais que tem ali dentro. Nós vamos focar aqui na parte quantitativa, tá? Na parte quantitativa, nós vamos determinar a quantidade. E tem dois métodos mais populares de análise quantitativa, que é a titulometria e a gravimetria. A titulometria é um método mais rápido e mais prático. É um método que a gente usa volumes de líquido para saber a quantidade de material que a gente tem numa dada amostra. A gravimetria é um método mais preciso, só que ele exige mais cuidado, porque lida com altas temperaturas e tem que cuidar para a amostra não pegar umidade. Já na titulometria não tem esse problema, porque na titulometria, se tu precisar aquecer, vai ser aquecer pouca coisa. Não precisa... Geralmente, a titulometria, tu não precisa de aquecimento, de amostra, de nada. Só precisa de um volume, que tu vai usar essas vidrarias aqui, ó. Tu precisa medir um certo volume que tu vai utilizar para poder determinar o que é que tem dentro aqui da tua amostra, tá bem? E a titulometria, ela consiste na reação de dois compostos, de um ácido e um básico. Por exemplo, se tu deseja analisar uma amostra de caráter básico, de maneira a determinar a concentração que tu vai ter de ácido na tua amostra aqui embaixo. Para isso, tu usa um determinado volume de ácido, ó, com uma concentração conhecida, e se determina a concentração da amostra. Como é que se dá isso? Por exemplo, tu vai reagir, aqui, por exemplo, pode ter uma base, aqui tu vai ter uma base, e aqui nessa vidraria aqui que a gente chama de bureta, tu vai ter uma base com concentração conhecida. Isso aqui vai ser digamos assim, um parâmetro para determinar o que é que tem aqui embaixo. Aqui embaixo tu vai ter uma amostra ácida, por exemplo, mas tu não sabe o quanto de composto ácido tem dentro disso aqui. Tu só sabe o volume que tu botou aqui dentro. Tu mediu num frasco e colocou a tua amostra aqui dentro para tu determinar a concentração dela. A concentração, já vou mostrar como é que se calcula, tu vais determinar pela quantidade de volume que tu usou para neutralizar esse ácido que tem aqui dentro. Aqui dentro tu vai ter uma base, tu vais abrir a torneirinha aqui embaixo da bureta e tu vais gotejar lentamente até tu ter uma mudança na cor aqui dentro. Geralmente tem um indicador que se chama fenolftaleína. Esse indicador ele meio ácido, tu pinga algumas gotinhas ali dentro e ele vai te dar uma cor, certo? A fenolftaleína, ela é transparente no meio ácido e ela é meio avermelhada no meio básico, tá? Tá no próximo slide aqui, ó. Fenolftaleína, ó, indicador incolor no meio ácido e no meio básico ela é vermelha. Por que se usa esses indicadores aqui? Ó? Tem outros indicadores também que podem ser usados. Ó. Aqui estão alguns deles. Isso é conforme a amostra que tu está utilizando, conforme a cor da tua amostra também. Pode ser mais vantajoso usar algum desses outros indicadores. Mas a fenolftaleína é muito usada pelo fato de ela ter essa diferença de cor aqui. E também pelo ponto de viragem dela ser o mais próximo da neutralidade. Isso é um assunto para a gente falar depois, tá? Mas o ponto de viragem é justamente o ponto que tu vai parar de vir aqui na bureta, e aí quando dá a mudança, quando assim que dá uma mudança forte de cor aqui, aí tu fecha a torneirinha, aí tu vem aqui, anota o volume que tu usou
desse teu composto químico aqui, no caso, no nosso exemplo aqui pode ser uma base, a gente usou ali um certo volume, tá? E aí, quando tu vai fazer o cálculo, tu vai usar essa fórmula aqui, ó, como é que tu calcula as concentrações. Tu vai ter o C1V1, C1 vezes V1, igual a C2 vezes V2. Tu vai ter essa fórmula. Aí, no caso aqui, pode ser o 1 pode ser uma base e o 2 pode ser um ácido. C1 é a concentração da base vezes V1, volume da base, igual a C2, a concentração do ácido, vezes V2, o volume do ácido. Tá? Deixa eu só diminuir aqui para me enxergar. Tá, pessoal? É assim que se calcula. Agora nós vamos botar isso em prática. Ó, um exemplo. Foram gastos 8 ml de uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de potássio para titular 10 ml de ácido benzoico. Calcule a concentração do ácido. Então, tu usa o C1V1 igual a C2V2. C1 é 0,1 mol por litro, que é a concentração que foi dada aqui, ó, uma solução 0,1 mol por litro. Isso aqui é a concentração, e esse aqui é o volume, V1. V1 de 8 ml. Tá? Igual, tu vai ter o C2, que é o que tu quer calcular, e o V2 é o volume de ácido que dizia ali 10 ml. Tu, colocando 10 aqui para baixo, fazendo o cálculo, tu vai ter que o C2 é 0,08 mol por litro. Ou seja, a concentração de ácido que tu vai ter no teu Erlenmeyer ali embaixo, né? Vamos voltar aqui na figurinha aqui da bureta e do Erlenmeyer, tu vai ter o teu ácido benzoico aqui dentro. E tu vai ter o teu hidróxido de potássio aqui. Tu vai aos poucos ir gotejando o teu hidróxido de potássio, enquanto aqui tu tens um meio ácido, é incolor. À medida que tu vai pingando, ele vai chegando perto do ponto que vai dar aquela mudança grande de cor. Quando dá uma mudança grande de cor, fecha a torneirinha, anota o volume que foi usado de base, né? Que no caso aqui foram 8 ml, e tu coloca aqui para fazer o cálculo. 10 ml é o que tem ali embaixo, que tu já mediu com o outro frasco, e tu obtens o 0,08 mols por litro, tá? Podemos fazer um cálculozinho separado agora, um probleminha, pessoal? Ó, no exercício 5, é o mesmo raciocínio, ó. Tens 9 ml de hidróxido de potássio numa solução 0,1 mol por litro. Isso aqui é volume, V1, e esse daqui é o C1, tá? Esse aqui é o V2, ó. 15 ml de ácido acético, uma solução que pode ser de vinagre. Qual é a concentração desse ácido acético? Vamos ver aqui. Aqui. Vamos ver, pessoal. Qual é? Eu quero que vocês façam esse cálculo aqui para me dar o C2. Faz o C1V1 igual a C2V2. Esse é o C1, esse é o V1, e esse aqui é o V2. Qual é o C2? Vou esperar um pouquinho aí para vocês fazerem o cálculo, e aí eu faço o cálculo com vocês depois.
tem que dividir 9 por 0,1? Não, não. Aqui, ó. Tá, vamos partir para o quadro, então. Aqui, ó. Vou compartilhar a tela primeiro. Aqui, ó. O que vocês têm que fazer aqui nesse caso? Ó? C1, V1 igual a C2, V2. Né? O que vocês têm ali? Vocês têm o C1, que é o 0,1. Né? Esse aqui é mol por litro, né? Essa unidade. Vezes o V1. V1 é 9, que ele deu ali em mLs. Tá? Vocês têm o C2 que vocês querem calcular e o V2 ele deu 15. Isso aqui também é mLs. Né? E como vocês têm ml de dois lados, vocês podem cortar. Isso aqui vai ficar a unidade do C2, que é mol por litro justamente. Aí vocês pegam e multiplicam 0,1 por 9, e aí vocês passam aqui para o outro lado, ó. Vocês fazem 0,9 sobre 15, igual ao C2. Esse aí é o cálculo que vocês têm que fazer, ó. 0,9 por 15, que é 0,06 mol por litro. Essa é a concentração do... Essa aqui, ó. Essa é a concentração que vocês têm que... Essa é a concentração do... Nossa, vou parar de compartilhar aqui. Essa é a concentração do vinagre, ó. 0,06. Beleza? Entenderam? Ah, beleza, Thalita, é isso aí. Então, essa é a ideia de como é que faz o cálculo, tá? Quando vocês têm um problema de titulação, vai cair sempre esse cálculo. C1, V1 igual a C2, V2. É só vocês saberem identificar o que é o C1, o que é o C2, o que é o V1, o que é o V2, e aí vocês fazem o cálculo. Não tem erro, tá? Essa é a ideia de como é que faz o cálculo de concentração em uma titulação, tá? Agora, segunda parte da aula. Propriedades coligativas. Vocês têm que saber, ó, que a análise, quando vocês vão analisar um líquido por uma solução desse líquido como solvente, ó, revela que a presença no soluto provoca mudanças no comportamento do líquido. E essas mudanças recebem o nome de propriedades coligativas. É a maneira como tu vais alterar a propriedade daquele líquido. Por exemplo, a água contém sal dissolvido, ela entra em ebulição a uma temperatura maior do que a água pura. Isso é a propriedade da ebulioscopia.
tem essas 4 propriedades coligativas aqui, ó. A diminuição da pressão de vapor do líquido é a tonoscopia. A ebulioscopia é o ponto de ebulição do líquido aumenta. O ponto de congelação diminui é a crioscopia. E a pressão osmótica variar, que é a pressão osmótica é a concentração do sal quando vocês veem, por exemplo, a pele murchar, né? Isso é a variação da pressão osmótica, tá? Nós vamos falar hoje sobre a ebulioscopia e a crioscopia, tá bem? A ebulioscopia é a elevação do ponto de ebulição de um líquido provocado pela presença de um sólido não volátil. Por exemplo, no água com sal. Né? A água com sal ela vai ferver a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. É só vocês fazerem o teste. Peguem dois potes, peguem 2 frascos de metal, coloca a mesma quantidade de água em cada um deles, só que em um vocês coloquem sal, no outro vocês não coloquem nada. E coloca para ferver, vocês vão ver que o frasco que não tem sal vai ferver primeiro. E o que tem sal vai ferver depois, ó. Está demonstrado nesse gráfico aqui, ó, a elevação do ponto de ebulição, ó. Diminui, isso acontece porque diminui a pressão de vapor. A pressão de vapor é aquela tendência que um líquido tem a escapar, a tendência que ele tem a evaporar. Essa tendência é diminuída quando se coloca o sal, diminui a pressão de vapor. E aí, por isso que vai aumentar a temperatura de ebulição. Vai ter que aquecer mais aquela água com sal para ferver, conforme eu disse antes, do que a água sem sal. Tá? Vou fechar aqui. Isso é ebulioscopia. Ó. A elevação do ponto de ebulição de um líquido provocado pela presença de um soluto não volátil é diretamente proporcional à molalidade. Ó. ΔTE, que é a variação de temperatura ebulioscópica, é igual a constante ebulioscópica vezes a molalidade. Né? A molalidade é a relação que vai ter do quanto de sal que vai, da quantidade de matéria que tu vai ter em relação ao solvente. Quantidade de matéria de um sal, por exemplo, vai ter um determinado sal, e aí tu quer saber qual é a molaridade. Tu vai ter que ter também a quantidade de solvente que tu vai estar usando, tá? E tu vai ter a constante ebulioscópica. Ela é calculada aqui utilizando a constante dos gases, vezes a temperatura ao quadrado, dividindo por 1000, vezes o LV. O LV é o calor de fusão, é o calor de ebulição, perdão, esse aqui é o calor, esse aqui é o calor de ebulição, é constante de ebulição que tu vai ter no caso da água. Aqui no caso da água, tu vai ter um LV de 538 calorias por grama, vai ter um valor do R, esse R é constante sempre, 1987, e tu vai ter a temperatura, no caso da constante ebuloscópica, tu vai estar fervendo, então vai ser 100 graus Celsius. Tu vai somar com esse 273, que é para tu ter a temperatura em Kelvin. Quando for usar essa fórmula, tem que usar a temperatura em Kelvin, tá? E aí a constante ebulioscópica da água, fazendo esse cálculo aqui, vai obter que é 0,51 Kelvin. Aí depois, quando for fazer o cálculo da variação de temperatura, tu vai colocar aqui 0,51 vezes a molaridade. Mais à frente nós vamos exercitar esse cálculo da molaridade, o tal cálculo das constantes, tá? E a crioscopia, que tá aqui a foto do card da aula, né? O que é a crioscopia? A propriedade coligativa que indica o abaixamento do ponto de congelação de um líquido, provocado pela presença de um soluto não volátil, né? Por que, por exemplo, onde se neva, nos países, principalmente de clima mais frio,
O que acontece? Para limpar aquela neve da rua, eles usam sal. O que o sal faz quando tu mistura o sal na neve? Ou aqui no gelo mesmo. Tu vai derreter ele, ó. Ele vai estar uma temperatura mais baixa, mas ele vai estar em líquido. E tu vai derreter ele, porque tu vai baixar novamente a pressão de vapor. Quando tu abaixa a pressão de vapor, tu reduz, ó, consequentemente, ó, a adição do soluto diminui a pressão de vapor, consequentemente a temperatura de ebulição desse líquido aumenta e a de congelação diminui. A água vai passar a congelar uma temperatura mais baixa. Então, por exemplo, supõe que num lugar lá está uma temperatura de 10 graus negativos, né? E tem neve na rua. O que eles fazem? Jogam sal. Aí eles vão jogando sal até derreter a neve. Aí depois vai formar um líquido a temperatura de menos 10 graus Celsius. Aí esse líquido vai escoar, né? Ele vai para o esgoto. E tu vai ter a tua rua limpa, não vai ter mais neve ali. Isso é o que acontece quando se usa o sal. As propriedades coligativas, essa crioscopia, né, quando tu vai, por exemplo, querer gelar uma bebida mais rápido no isopor, o que tu faz? Tu coloca sal, né, e aí tu vai formar um líquido. Né? Aí tu vai pensar assim, bah, mas formou um líquido, então a minha água aqueceu, né? A minha água, o meu gelo derreteu, então a temperatura subiu. Mas se tu colocou sal, na verdade, a temperatura diminuiu. Ou seja, tu vai ter líquido, mas tu vai ter um líquido abaixo de 0 graus Celsius, ou seja, tua bebida vai gelar mais rápido. Essa é a ideia da propriedade da crioscopia. Tá? Ó, tem a lei de Raoult também, que é uma lei ligada à crioscopia. Ó. O abaixamento da temperatura de congelação de um líquido provocado pela presença de um sólido não volátil é diretamente proporcional à molaridade, ó, da solução. Novamente vai estar aqui a molaridade envolvida, o W. Vai ter a temperatura e o cálculo é semelhante, mas é importante se ter em mente que os valores são diferentes. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, agora está tudo ok, né, pessoal? Meu áudio está tudo ok agora, né? Só dá um ok, um joinha para mim. Sim? Tá ok? Tá. Não, tranquilo. E deixa eu voltar aqui na apresentação. Os cálculos são semelhantes, tá? Semelhantes, mas não são iguais, tá? Tem a forma para se calcular a constante crioscópica também é R vezes temperatura ao quadrado, dividido por 1000, só que aqui tu vai usar o calor de fusão, porque tu vai estar lidando com gelo, né? Vai ter a temperatura mais baixa, então tu vai ter calor de fusão. E aí tu faz o cálculo para a água, tu vai ter 1,85 Kelvin. Era esse 987, a temperatura não é 373, né? Que 373 é 100 graus Celsius. 273 é 0 graus Celsius. Então, tu usa 0 graus Celsius aqui, 273 Kelvin, vezes 1000, vezes 80, que é o calor de fusão da água. Tá? 80 calorias por grama. Ok? Então, só para fechar aqui com vocês as formas que se usa na ebullioscopia e na crioscopia, ó, vamos ter aqui ó, o cálculo para constante, para variação da temperatura na ebullioscopia é T2 menos T0. Vocês vão ter o KE, que eu mostrei anteriormente como é que faz o cálculo, e isso daqui é a molaridade, ó. 1000 vezes a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente, tá? E na crioscopia é T0 menos T2. Aqui na ebullioscopia é T2 menos T0. Por que é T2 menos T0 aqui? Porque a temperatura T2 vai ser maior. A temperatura final vai ser superior.
Porque na ebulioscopia, quando tu adiciona um solvente, quando tu adiciona um sal, por exemplo, tua temperatura vai subir. Então, T2 vai ser maior que T0. Na crioscopia é ao contrário. Na crioscopia tu vais ter um T2 maior, só que a ordem aqui é T0 menos o T2. Tu vais ter um T0 aqui que geralmente é 0 graus Celsius, e tu vai ter um T2 que vai ser abaixo disso. Então, por isso que muda a ordem. Na ebulioscopia, T2 menos T0, na crioscopia, T0 menos T2. Tá? E aí aqui tu vai ter a constante crioscópica, e aí tu vai ter aqui a molaridade. A molaridade, mesmo cálculo nas duas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então vamos passar a fazer um exercício. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, vocês vão ter aqui, ó, um exercício, um M1, vocês vão ter um sal, que é a ureia, tá? 20 gramas de ureia, o sólido não volátil que vocês vão ter na solução é a ureia, ó, 20 gramas. M1. M2, vocês vão ter água, 400 gramas de água. A constante crioscópica, como foi calculado, ali é 1,86 graus Celsius, tá? Por 1.000 quilogramas, o valor é 1,86 que vocês vão usar, tá? Aí a pergunta é a temperatura de congelamento, quer saber o T2, né? Voltando aqui, ó, T2, quer saber qual é o T2, né? Então, eu vou deixar esse enunciado aqui para vocês, ó, tem M1, tem o M2, tem o KC, quer saber qual é o T2, tá? Aí o T2 é na forma da temperatura crioscópica aqui, ó. Quer saber esse T2 aqui, ó. T0 vai ser 0 graus Celsius, porque é a água, tá? A água, então, vai ser 0 graus Celsius, vai ser esse valor que vocês vão calcular. O KC é 1,86, e aí a molaridade aqui vai ser o M1 é 20 gramas, a massa molar, esse M1 aqui é 60, tá? Esse aqui é 60 gramas por mol, e esse M2 aqui é 400, que é o 400 gramas de água, tá? Vocês vão substituir tudo isso, vocês vão conseguir calcular o T2, tá? Agora eu vou esperar um pouquinho, vamos botar aqui, vamos fazer diferente aqui, vamos abrir no quadro, e aí eu faço junto com vocês esse cálculo aqui, tá? Ó. Tá projetado aqui. Então vamos lá, ó. E deu um problema ali, o M1, 20 gramas. Deu o M2, 400 gramas. E deu o M1, ele deu ali que é 60 gramas por mol. Como é que eu sei que são esses 60 gramas por mol? É porque ele me deu aqui, ó, CON2H4, tá? E aí tem do carbono, são 12 gramas, do oxigênio são 16, do nitrogênio são 14 vezes 2, vai ser 28. E o hidrogênio é 1 vezes 4, que é 4. Aí vocês somem 12 com 16, dá 28, com mais 4, 32, com mais 28, 60 gramas por mol. Tá? O KC, ele deu 1,86. E aí vamos ter aqui, ó, T0
menos T2, que é igual ao KC vezes 1000 vezes M1 dividido por Mzão 1 vezes M2. Tá? Agora, substituir aqui, temos o M1, o Mzinho 1 temos, o M1 grandão temos também, o M2 temos também, o KC temos, esse aqui é 0, que é o ponto de congelamento, então aqui é 0 graus Celsius, menos o T2. A gente vai ter, vamos fazer no outro lado aqui. Vamos ter 0, 0, menos o P2, vai ser igual, ó, KC 1,86 vezes 1.000 vezes, vamos voltar aqui, ó, M1, M1, M2, ó, 20 por 60 vezes 400. Aí nós vamos ter esse T2, esse menos T2 vai passar o negativo para o outro lado, ó, T2 igual a menos, que está negativo aqui, tu passa para o outro lado. E aí o outro lado vai ficar negativo. Aí agora é só pegar a calculadora e fazer os cálculos. 1,86 vezes 1000 vezes 20, dividido por 60 vezes 400, 1,55. A temperatura é menos 1,55 graus Celsius. Vai ser essa temperatura que o problema está pedindo. Ó, vamos voltar aqui, ó. Qual é a temperatura de congelamento? É menos 1,55 graus Celsius. Tá bem? Pessoal, deixa eu ver. Tu faz o M1 dividido por M2 para saber. Sim. E tens que usar o M1 e aí tu faz ali conforme eu mostrei. Tu usa o M1 em cima, embaixo tu usa o Mzão 1, que é a massa molar, vezes o M2. Tá? E é isso, é isso aí, tá? Tá entendido? E vocês deem uma revisada depois nesse assunto aqui, ó, que é importante para fazer os cálculos, ó, molaridade. Deem uma olhadinha nisso aí, tá? É interessante, até eu revisei aqui o cálculo com vocês justamente por isso, porque é importante a gente saber esse conceito, tá?